Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui pela TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação e da jornalista Maria Tereza Cruz. Olá Maria Tereza. Olá Cosmo, boa noite a você e a todos e todas que estão nos acompanhando neste domingo de Páscoa aqui na Revista Brasil TVT. A pandemia de Covid-19 sem controle no país. Nesta semana, ultrapassamos a média diária com mais de 3 mil mortes. O número de infectados cresce dia após dia. E o mês de março deste ano entra para a nossa história como um dos mais letais em vidas perdidas desde o início da pandemia. Enquanto em outros países a curva de infectados pelo coronavírus começa a desacelerar, por aqui a situação é oposta. Cientistas e pesquisadores continuam alertando que se medidas para conter o avanço da contaminação não forem feitas, em julho teremos 500 mil de mortes. É isso mesmo que você escutou. 500 mil de mortes em decorrência da Covid-19. No programa de hoje, vamos discutir o atual cenário da pandemia no Brasil e saber por que esses números não param de subir. E por falar em pandemia, ela escancarou ainda mais a desigualdade no país e trouxe de volta a fome para milhares de brasileiros em todo o país. Sem a ajuda dos governos, é a solidariedade e iniciativas de arrecadação de alimentos que estão salvando famílias. Também vamos discutir o golpe militar de 64, que no dia 31 de março completou 57 anos. Para repudiar a data de um dos momentos mais trágicos da nossa história, a hashtag Ditadura Nunca Mais ganhou as redes na última quarta-feira. Outro assunto que será pauta do Revista Brasil TVT de hoje diz respeito à troca de ministérios feita por Jair Bolsonaro nesta semana. A mais emblemática e que chamou muita atenção foi a troca de comando da pasta da Defesa. Em repúdio à decisão, os 3 comandantes das Forças Armadas renunciaram aos seus postos. Também vamos discutir a série de entrevistas do programa República e Democracia, O Futuro Não Espera, uma parceria inédita da TVT, Rádio Brasil Atual, TV Bahia e Portal UOL. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na Quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. E o nosso primeiro convidado de hoje do Revista Brasil TVT é o jornalista e colunista do portal UOL, Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy, seja muito bem-vindo. Boa noite. Olá, Cosmo, boa noite para você, boa noite, Maria Tereza. É um prazer estar aqui na TVT e falar com o pessoal da Revista Brasil TVT. É uma honra para mim. Prazer é todo nosso, Kennedy. Eu quero começar contigo discutindo aí exatamente esta notícia que chamou muita atenção no começo da semana, onde o presidente Jair Bolsonaro fez uma troca de cadeiras aí nos ministérios. Uma delas, como eu citei aqui no início do programa, né, foi a troca do Ministério da Defesa. O que você traz para a gente, qual é a tua avaliação sobre essa troca de ministério nesse atual momento que a gente vive no país, Kennedy? O Cosmo, é uma troca de ministro que não estava programada, né? A gente viu ao longo da semana um assalto do Centrão ao governo, o presidente Jair Bolsonaro cada vez mais enfraquecido e propenso a fazer algumas trocas na equipe para agradar essa base de apoio conservadora dele no Congresso, onde ele procura se defender de investigações, de uma CPI e de um eventual processo de impeachment. Ele gostaria de ter mais suporte militar para fazer um enfrentamento com governadores e prefeitos a respeito das medidas de mitigação na pandemia, né? De quarentena, de toque de recolher, e aí o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo e Silva, não topou, foi conversar com o presidente, eles tiveram ali um desentendimento, ele saiu, os 3 comandantes das 3 armas, né, das 3 forças, eles também saíram. É resultado de uma perda de suporte militar para o Bolsonaro. O Bolsonaro se enfraqueceu nessa semana, né? Os militares, eles são sócios do Bolsonaro. O Bolsonaro se elegeu, chegou à presidência pela via direta, os militares viram nele mais uma perspectiva de exercer o poder. Tem mais de 5 mil, 6 mil militares na administração civil e o Bolsonaro tenta fazer uma cooptação desses militares. Acontece que o governo do Bolsonaro é um desastre. Ele está cercado pela pandemia, com essa estratégia de imunidade de rebanho que é negligentemente homicida, por isso que ele é um genocida. Mais gente adoece e morre no Brasil por causa das medidas que o Bolsonaro implementa. Ele faz tudo errado para combater a pandemia. Bolsonaro está cercado pelo esquema da rachadinha, que contaminou todas as finanças da família, dos filhos, e pelo fracasso econômico do Paulo Guedes, que não entregou nada, não entendeu nada da pandemia, é um ministro que, inclusive, é desrespeitado pelo Congresso e está sofrendo aí um boicote nessa semana.
O que a gente viu foi uma reação do Fernando Azevedo e Silva, que saiu dizendo que em 2 anos manteve as Forças Armadas como instituições de Estado, mas que estava no ano passado assinando nota golpista contra o ministro Celso de Mello, do STF, porque o Celso de Mello aventou a possibilidade de pedir o telefone do Bolsonaro, prender o telefone do Bolsonaro. Aí teve aquela nota do general Heleno de consequências imprevisíveis. Uma nota golpista e desrespeitosa com o Supremo. O que a gente está vendo é que uma parcela dos militares já entenderam como pagar uma conta alta pela associação com o Bolsonaro, vão sair tão queimados ou mais do que saíram da ditadura militar. Difícil sair mais queimado do que de uma ditadura militar. Mas o Bolsonaro é de longe o pior presidente da história do Brasil. Não convém subestimar a capacidade de estrago institucional que ele possa fazer. Então, acho que o que aconteceu nessa troca da defesa é uma sinalização de que parte dos militares da ativa começa a se distanciar do Bolsonaro. Isso significa que ele perdeu o apoio militar? Não significa, ele ainda tem um apoio de uma parcela relevante. E significa que o Bolsonaro vai deixar de ser golpista? Não. A cabeça dele é golpista. Mas ele está muito fraco para dar o tal autogolpe, para tentar dar um golpe. A pandemia, o desastre econômico do Paulo Guedes e a rachadinha impedem, né? Quem é que vai querer ser sócio do pior presidente da história do Brasil? Então já tem militar ali entendendo que é hora de se afastar. É assim que eu leio. Kennedy, bom, ainda sobre essa desestabilidade do governo Bolsonaro, que ficou bastante evidenciada nessa semana, ainda me deixa bastante curiosa para saber a sua avaliação sobre a real intenção. Tudo bem, houve a chegada de Flávia Arruda, por exemplo, é de fato, é a primeira pergunta que eu quero saber, é de fato um aceno evidente ao Centrão para que ele se proteja? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você. E a segunda coisa é o verniz de legalidade, de certa forma, passada pelos militares, sendo que, como você mesmo lembrou, nem sempre foi assim, nem sempre é assim, né? As Forças Armadas são extremamente fechadas e hierarquizadas. E aí ele fez essa mudança, tudo bem, a saída do Azevedo e Silva, claro que foi emblemática, mas, por exemplo, o Braga Neto, que foi interventor do Rio de Janeiro, já era do governo, houve ali só uma troca de cadeiras, e o próprio André Mendonça sai do Ministério e volta para a AGU, que ele já era. Então, de certa forma, dá a impressão que ele deu aquela movimentada para dar uma disfarçada, ou não? O que você acha? Ele deu uma movimentada primeiro para atender mesmo o Centrão. A ida da Flávia Arruda para dentro do Palácio do Planalto lidar com a articulação política é um pleito direto do Arthur Lira, presidente da Câmara. Ela é muito afinada com o Arthur Lira. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, eles estão sendo omissos na pandemia. Eles são cúmplices do genocídio em curso no Brasil. Porque o Arthur Lira está sentado em cima de uma pilha de pedidos de impeachment. O Rodrigo Pacheco, ele poderia instalar uma CPI e junto com ele, com eles dois, a terceira autoridade que poderia fazer alguma coisa e não faz nada é o engavetador-geral da República, o procurador-geral da República, o Augusto Aras. Mas voltando à questão do Congresso, a reforma ela tinha o objetivo central de fazer uma acomodação com essas forças que estão vendo um Bolsonaro enfraquecido e estão tomando conta do governo. Então o Rodrigo Pacheco fica fazendo esses discursos de união nacional como se fosse horas de união com o Bolsonaro, que fez tudo errado e que anuncia num dia um pacto nacional querendo atrair governadores e no dia seguinte fica brigando com os governadores, dinamitando as medidas. A gente sabe que o Bolsonaro não vai dar uma resposta eficiente. Quanto mais se depender do Bolsonaro para combater a pandemia, pior será para o Brasil. Os números estão aí para a gente ver, são mais de 325 mil mortos até agora. Você mesma falou que pode chegar a 500 mil em breve. E a gente não sabe onde isso vai parar. Então, um movimento é atender o Centrão. O outro da questão militar, me parece que está muito claro que ele se enfraqueceu e que parcela dos militares, como eu disse anteriormente, vê uma chance de se descolar dele. O Braga Neto é um golpista, né? Assinou uma ordem do dia sobre os 57 anos do golpe militar, que é uma vergonha. Primeiro, é mentira. Né? A ditadura militar, o golpe de 64, não pacificou o país. Isso é mentira. 2, não manteve a democracia, não preservou a democracia. Pelo contrário, matou a democracia no Brasil durante 21 anos. Ele é um mentiroso, está falsificando a história. Né? Fake news. E é muito sintomático que você veja nas Forças Armadas, 57 anos depois, generais com essa mentalidade golpista.
né, brigando com a realidade. Mas faz isso o quê? Para atender ao Bolsonaro, porque de fato eles resistiram à Comissão da Verdade, eles não querem pedir desculpa pelos crimes que eles cometeram, né? Eles mataram, torturaram, cometeram crimes de Estado. Teve a anistia em 1979, que os perdoou, eles não podem ser responsabilizados, mas do ponto de vista histórico, eles devem desculpa pelo que eles fizeram ao país. Mas eles ficam dobrando a aposta, falando numa celebração, querendo que havia um contexto no mundo. Sim, tinha uma Guerra Fria, tinha apoio dos Estados Unidos para um golpe no Brasil, tinha apoio civil ao golpe, mas foi um golpe, né? Se matou a democracia no Brasil, se quebrou a Constituição. Isso não pode ser celebrado nunca, e é uma mentira dizer que pacificou o país e que preservou a democracia. Mas é o que a gente tem no governo Bolsonaro. Eu acredito que esse tipo de coisa só enfraquece o Bolsonaro e afasta dele mais eleitores. A gente está vendo um movimento de vários eleitores arrependidos do Bolsonaro. Vira e mexe, aparece alguém no artigo, fazendo um artigo na imprensa pedindo desculpa, nas redes sociais. Que bom, né? Estão enxergando a bobagem que fizeram, jogaram o país no abismo, que é o que fizeram com a eleição do Bolsonaro. Agora, Kennedy, entre as trocas de cadeiras também nos ministérios de Bolsonaro, também tem a troca aí do ministro das Relações Internacionais, o chanceler Ernesto Araújo. Lembrando para os nossos telespectadores aqui na TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, que toda a trajetória do Ernesto Araújo à frente do Ministério das Relações Exteriores foi marcada por muitas polêmicas. Como que você avalia também esta troca, Kennedy? A troca é uma excelente notícia para o Brasil, porque o Ernesto Araújo é um carreirista. Na época do governo do PT, ele fazia documentos elogiando a política externa. Ele viu no governo Bolsonaro, que não tem inteligência nenhuma, não tem quadros graduados nessa área de diplomacia, ele foi prestar serviço com os filhos do Bolsonaro, virou ministro das Relações Exteriores. Ele tinha uma aposta muito grande no Donald Trump, na reeleição do Trump. Veio uma pandemia e ajudou a derrubar as chances do Trump nos Estados Unidos. Eu acompanhei isso no ano passado, morei 10 meses nos Estados Unidos, acompanhei as eleições americanas e a pandemia lá. Como o Trump não se reelegeu, ruiu toda essa aposta que o Bolsonaro e que o Ernesto Araújo faziam, que estariam ancorados no Trump. É um erro o país submeter os interesses nacionais dele aos interesses de outro país. O Bolsonaro fez pior com o Brasil. Não submeteu os interesses do Brasil aos interesses dos Estados Unidos, de Washington. Submeteu aos interesses do Trump. Chegou ao absurdo de negar a eleição do Biden, de relativizar a invasão do Capitólio no começo de janeiro. Então, a saída do Ernesto Araújo das relações exteriores é uma boa notícia para o Brasil. O Bolsonaro está enfraquecido, tem uma cobrança do Joe Biden, presidente americano, para o Brasil tomar medidas na área ambiental, tem uma pressão da União Europeia também. Então, é possível, é provável que com um novo ministro o Brasil tenha um certo alívio, um recuo nessa política isolacionista e exercida pelo Ernesto Araújo com tanta altivez no sentido da burrice dele, com tanto empenho, desculpa, altivez não é a palavra, aquilo não é altivo, com tanto empenho em fazer o errado, né? Foi o que ele fez com o Brasil, isolou o Brasil ainda mais. Kennedy, queria falar um pouco de economia e do Paulo Guedes. Você mencionou, en passant, na sua primeira resposta, a questão do Guedes. Eu queria saber, já há sinalizações cada vez mais evidentes dessas fissuras entre o Bolsonaro e o Guedes, e inclusive o Bolsonaro chegou a falar, a ventilar o nome de Pedro Guimarães. Queria saber qual a real temperatura hoje para que o Guedes seja fritado, aí seja rifado, enfim. O Guedes, ele é alguém que está no cargo hoje porque tem alguns contatos na Faria Lima, onde está cheio de analfabeto político, avaliando o cenário aqui em Brasília. É alguém que não conseguiu entregar nenhuma das propostas que realmente tinha. A reforma da Previdência acabou sendo uma reforma da Previdência do Centrão. É alguém que fundiu vários ministérios para ter um superpoder e não entende de gestão pública, não consegue implementar nem a agenda dele, que é ruim. É uma boa notícia que ele não tenha conseguido implementar a agenda dele, que está errada. E ele demorou, né, a entender, na pandemia, que tinha que tomar medidas com maior participação do Estado, né? E mesmo assim tomou a reboque do Congresso. A primeira leva de auxílio emergencial, o valor de R$600, foi um valor do Congresso. A gente tem esse valor menor agora, ele resiste e fica com uma conversa, falando em reformas, quando o momento não é esse, né? Abraçou a vacina agora, como todo o governo Bolsonaro, tardiamente. Agora ele entendeu que vacinar todo mundo é importante, né? Que a economia depende
se combater a pandemia. Eles demoraram 1 ano, o Guedes demorou para entender isso, o Bolsonaro não entendeu ainda. Fica mentindo sobre a vacina, né? Porque o que a gente está vendo é uma chegada de vacinas a conta-gotas, vão passar 1 ano aí sofrendo danos econômicos pela incúria, pela incompetência do Bolsonaro. O Bolsonaro é, antes de tudo, um despreparado. Ele é um golpista, ele é um conservador de extrema-direita, ele é a pior figura que a gente podia ter na presidência da República agora. Mas, além disso, ele está cheio de figuras despreparadas para o exercício do poder, como é o caso do Paulo Guedes, na minha avaliação. Agora, Kennedy, falando ainda sobre Paulo Guedes, semana também foi aprovado o orçamento da União para 2021. Esse orçamento aprovado aí que tem cheio de polêmicas, enfim, investimentos aí tirado de um passa para outro, não sabe como que vai se aplicar exatamente. Qual a tua expectativa para a próxima semana em relação a essas notícias do orçamento para 2021? Essa questão do orçamento não vai acabar bem. O orçamento ele é irrealista, o governo está agarrado a uma ficção, que é o teto de gastos. É claro que com a pandemia não seria a hora de se insistir nessa questão. O próprio Congresso já viu que não deu certo. Foi uma medida feita no governo Temer e contava com outro cenário mundial, com outro cenário econômico, inclusive no Brasil. Não tem saída para o orçamento público e para um exercício correto, o cumprimento do orçamento, exercer dentro dessa regra do teto. Essa vai ser uma realidade que já vai bater aí no Congresso Nacional, vai se entender, mas o que está aí é uma ficção e o Guedes ele é incompetente. Vai acabar saindo uma solução que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que os senadores e os deputados negociem com o Bolsonaro, com os articuladores políticos. O Guedes perdeu capacidade de articular qualquer coisa com o Congresso. Bom, conversamos então com o jornalista e colunista do portal UOL, Kennedy Alencar, trazendo todas essas informações sobre a temperatura, as mudanças que estão acontecendo no Congresso Nacional, no Ministério, na verdade, não no Congresso, no Ministério, e vamos acompanhar as próximas semanas que prometem seguir com bastante notícia. Kennedy, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a vocês, boa noite, bom programa. Boa noite. Até mais. Pessoal, nesta semana ultrapassamos média diária com mais de 3 mil mortes pela Covid-19. O número de infectados cresce dia após dia e o mês de março deste ano entra para a nossa história como um dos mais letais em vidas perdidas desde o início da pandemia. Sobre esse assunto, conversamos agora com o médico sanitarista, ex-ministro da Saúde e deputado federal por São Paulo, Alexandre Padilha. Boa noite, deputado Padilha, seja muito bem-vindo. Boa noite, para mim é uma honra poder conversar com vocês. Um momento tão difícil do Brasil. Na verdade, o mês de março é o pior mês, o mais letal na história da pandemia, algo quase absurdo, né? 1 ano depois da pandemia, tanta coisa a gente já podia ter aprendido com os acertos e com os erros. E 1 ano depois a gente tem o mês mais letal, com o maior número de mortes. Só para se ter uma ideia, o Brasil é o país onde mais morre nas últimas 24 horas. E se você somar os 10 países onde mais morreram pessoas, se somar os 9 que estão abaixo do Brasil, somando todos, não dá o número de mortes que aconteceu no Brasil. Ou seja, o Brasil tem mais mortes do que todos os outros 9 países com mais mortes somadas. Pois é, Padilha, você trouxe esses números aí para o começo da nossa conversa e o que chama mais atenção ainda é que nos outros países do mundo essa curva de infectados ela começa a diminuir e nós aqui não damos sinal em nenhum momento de que isso possa acontecer. Essas medidas que estão sendo feitas para tentar conter o avanço da pandemia no Brasil não estão trazendo resultados. Eu queria que você trouxesse uma avaliação para a gente de tudo isso. Isso é um reflexo da política do Bolsonaro. E uma das coisas mais graves nessa política do Bolsonaro foi se negar a vacinar o povo brasileiro. O Brasil foi oferecido para o nosso país, ao todo, 700 milhões de doses de vacinas entre junho e setembro do ano passado. Falo isso porque eu, como deputado federal, a gente acompanhou isso, porque nós fazíamos no Congresso Nacional
reuniões, a gente convocava os produtores de vacinas, quem estava desenvolvendo vacinas, convocava o Ministério da Saúde, convocávamos a Anvisa, e a gente viu os produtores oferecendo a possibilidade de parcerias com o Brasil, porque todos eles queriam trazer a vacina para o Brasil, porque como o Brasil tinha muitos casos, era um país que estava no epicentro da transmissão, quanto mais casos tem um país, mais rápido você consegue avaliar o desenvolvimento da vacina. Então todo mundo queria trazer a vacina aqui para o Brasil. E o Brasil também, por ter um programa nacional de vacinação muito reconhecido internacionalmente, 2009 e 2010, por exemplo, que foi a última pandemia, eu era ministro do presidente Lula na época, nós vacinamos mais de 80 milhões de pessoas em 3 meses, foi o país que mais vacinou no mundo em sistema nacional público. Então o Brasil tinha um reconhecimento do programa de vacinação, todos esses produtores queriam trazer vacina para cá porque sabiam que era uma espécie de cartão de visitas estar no Programa Nacional de Vacinação do Brasil. E o Bolsonaro se negou a assinar os contratos, não quis trazer a vacina. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde ofereceu para o Brasil 138 milhões de doses de vacinas, que era o suficiente para cobrir 30% da nossa população, e Bolsonaro se negou a assinar o contrato, preferiu assinar o contrato só com 46 milhões de doses. Então, muito grave. Isso tem um impacto direto na situação que o Brasil vive hoje. E o Brasil hoje é a maior ameaça global em relação à Covid-19, porque aqui surgem novas variantes do vírus. A última surgiu agora em Sorocaba, aqui no nosso estado de São Paulo. E a grande preocupação é se essas variantes vão ser resistentes ou não às vacinas que nós temos. Então, o mundo inteiro está preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Deputado, eu queria saber sobre as medidas de restrição, né? A gente teve em São Paulo, aproveitando o gancho que o senhor mencionou sobre Sorocaba, a gente teve a determinação do grande feriado que paralisou aí as atividades entre 10 e 9 dias de paralisação total em algumas cidades do interior e na cidade de São Paulo. E o que era bastante previsível é que, obviamente, muitos paulistanos foram para o litoral, né? Lotando, então, as praias do litoral sul, do litoral norte, ainda que as prefeituras locais tenham tentado fazer algumas barreiras sanitárias. Minha pergunta já está bastante comprovado que o lockdown traz benefícios. O que ainda falta na sua leitura diante dessa situação dramática que estamos vivendo para que haja essa restrição e esse lockdown mais efetivo? Tem que ter um lockdown para valer. Para fazer o lockdown para valer, 2 questões são decisivas. Primeiro, os governos têm que ter vontade de fazer. Por exemplo, o prefeito Edinho, da cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, quando percebeu o crescimento de casos, ainda em janeiro, eu acompanhei de perto a situação, ele tomou a decisão. Tem jeito, está crescendo casos aqui. Ele percebeu antes que ele fazia uma rede de testagem. Araraquara foi um dos exemplos de 2020, por fazer muitos testes. Ele percebeu antes e tomou a decisão. Vamos trancar a circulação na cidade, não permitir qualquer tipo de aglomeração e colher os resultados depois, com a redução da transmissão, não chegou a ter um colapso da saúde de Araraquara. O governo do estado tem que ter a mesma ousadia, a mesma postura. Tem que ter um lockdown para valer. Para ter um lockdown para valer, também é muito importante garantir renda para as pessoas poderem ficar em casa, não terem que sair para sobrevivência, e apoio aos pequenos e médios empresários. Citar um exemplo, o governo do Ceará, o governo do Piauí, o consórcio do Nordeste estão fazendo isso. Criaram um auxílio emergencial do Estado, já que o Bolsonaro não usou mais o auxílio emergencial, e criaram, inclusive, uma linha de crédito para pequeno e médio empresário. Aqui no estado de São Paulo foi criada uma linha de crédito de 50 milhões que só vai começar a ser liberada em abril. Em abril, gente, nós já passamos março de sangue, de mortes, e se só for liberar em abril, vai significar que o mês de abril que começou agora vai ser tão grave quanto o mês de março. Então, estamos precisando de um lockdown para valer, enquanto se acelera a vacinação, que do jeito que está, deve ter um impacto só a partir
da segunda quinzena de maio, e enquanto se reabre os serviços de saúde, os hospitais que foram fechados, porque o Bolsonaro cortou os recursos. Aconteceu uma coisa no Brasil muito grave. Em janeiro, quando começou a crescer os casos, o Bolsonaro estava cortando o auxílio emergencial, ou seja, estimulando as pessoas a se exporem para sobreviver, e tinha cortado os recursos dos hospitais. Tanto é que a gente chegou a abrir 13 mil leitos hospitalares em 2020, isso caiu para 3 mil em janeiro, porque o governo federal cortou os recursos de repasse para manutenção dos hospitais. Agora, Padilha, você tocou num ponto crucial, que foi essa questão de se vamos fazer um lockdown, fechar tudo para valer, tem que ter esse auxílio aí para os pequenos micros e para que as pessoas de fato consigam ficar em casa. E aí eu quero retomar contigo essa questão do novo auxílio emergencial que foi aprovado. Padilha, lá atrás, no primeiro auxílio, a gente tem que lembrar para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, que o governo não queria que fosse R$600. Os R$600 só vieram para o bolso dos trabalhadores e quem precisa, porque teve uma grande mobilização dos deputados no Senado, enfim, e também mobilização de setores da sociedade civil. E agora a gente chega nesse novo auxílio que varia aí entre R$150 e R$250. Padilha, esse valor tão pequeno, como é que a gente consegue falar de seriedade para manter famílias, trabalhadores em casa, oferecendo um auxílio desse valor? E aí eu quero fazer uma comparação que esse auxílio que vão dar para os trabalhadores para que possam se manter, dá praticamente a metade de um botijão para comprar um botijão de gás por mês. Como que fica essa questão? Só para você ter uma ideia, né? O Bolsonaro, só nas férias dele, gastou mais de 2 milhões de reais nos cofres públicos. Então, dinheiro tem. E nós vamos ter que arrancar esse dinheiro com a mobilização das pessoas para que a gente possa fazer com que o auxílio seja de pelo menos R$600. Essa semana que vai começar agora vai ser muito importante para isso, porque a medida provisória que vai estabelecer o valor final do auxílio, ela tranca a pauta, como a gente fala, essa semana. Então, ela tem que começar a ser votada essa semana. E a gente, como a bancada do PT, estamos apresentando, mais uma vez, uma emenda para que o auxílio seja, no mínimo, R$600, porque é o que pode garantir não só a sobrevivência da pessoa e da família, mas também a circulação da economia no nível local. O auxílio de R$600 ajuda a família que recebe o auxílio, mas ajuda o pequeno e médio comerciante ali do bairro, da região. Aliás, o que segurou a economia dos pequenos e médios comércios, sobretudo da periferia das grandes cidades do país no ano passado, foi exatamente esse estímulo, esse recurso dos R$600. Então é muito importante que a gente possa recuperar esse valor. O governo passou o trator, nos derrotou enquanto oposição na votação da PEC, que estabelecia qual era o volume de recursos que poderia estar designado para esse auxílio, mas o valor não estava definido. Então, o debate sobre o valor vai entrar agora. Nós temos que derrotar o governo, por isso essa mobilização da população é muito importante para a gente derrotar como a gente derrotou lá no começo da pandemia. A pandemia não só não acabou, como ela vive o pior momento dela. É o momento com o maior número de mortes, é a primeira vez que o Brasil inteiro está com sistemas de saúde lotados, ou seja, pressão em todas as regiões do país, diferente de 2020, que às vezes era uma região, depois ia para outra região. E a necessidade dessa renda para a população é muito importante, não só para quem recebe, mas também para o pequeno e médio comerciante local, porque circula a economia local e garante que ele possa manter os empregos. Deputado, falando aí em desgaste emocional e de recursos, principalmente os profissionais da saúde, gostaria de perguntar para o senhor agora sobre saúde mental. Muito tem sido falado, vamos lembrar que a gente já completou um ano de pandemia, ninguém aguenta mais e ao mesmo tempo ninguém aguenta mais também os processos e o negacionismo, né? A narrativa de negacionismo que ainda impera em alguns setores, incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu queria saber do senhor, como médico, o que o senhor acha que
vai acontecer daqui a um tempo? Como fechar essa conta? Como mensurar o impacto da saúde emocional, da saúde mental da população? A gente já está sentindo esse impacto. Eu sou deputado, mas continuo como professor, dou aula e atendo junto com os meus alunos. É impressionante o aumento do número de transtornos mentais, de quadros de depressão, necessidade da gente tratar dessas situações, introduzir medicação às vezes. E isso é bem tradicional, inclusive, toda vez que tem uma crise econômica. Toda a crise econômica que a gente está vivendo, desemprego, perda de renda, aumenta muito os problemas de saúde mental. O caso que nós estamos vivendo, além da crise econômica, tem essa crise sanitária, como você falou, que impõe outros sofrimentos. Um exemplo, né, os profissionais de saúde, como você disse. Eu, inclusive, aprovei um projeto de lei que garante proteção aos trabalhadores da saúde, apoio à saúde mental e um benefício, inclusive, porque vários dos profissionais, quando são afastados, não podem voltar para a sua atividade, vão perder progressão da carreira. Então, tem um benefício, como se fosse reparador a isso, ou, infelizmente, se morreram, né? Um benefício para os seus familiares. Bolsonaro chegou a vetar esse projeto, a gente conseguiu derrubar o veto há 2, 3 semanas atrás, então passou a ser uma lei. Então, esse cuidado com a saúde mental é muito preocupante, né? Nós estamos vendo um crescimento de casos, um crescimento da situação. Como eu acredito que a pandemia não se encerra, né? Eu sempre previ que a pandemia ia durar até 2022, pelo menos. Nós vamos ter um impacto que vai exigir a reestruturação do SUS para cuidar desse problema de saúde mental, para cuidar das pessoas que têm sequelas. Muita gente, felizmente, não morreu, mas ficou com sequela pulmonar, sequela cardíaca, sequela muscular. A gente vai ter que ter centros preparados para lidar com sequelas das pessoas com Covid-19. Isso vai ser um desafio grande do SUS. E um terceiro desafio é dar conta dos problemas de saúde represados. Porque ano passado, muita gente teve que adiar sua cirurgia, adiar um exame de controle. Muitas mulheres não puderam fazer o exame Papa Nicolau, né, aquele exame preventivo. Outros exames de rastreamento do câncer. Então, isso faz com que esses problemas possam vir a ser diagnosticados mais tardiamente, exigindo mais do sistema de saúde. Por isso que é um escândalo, gente. No meio dessa situação, o governo Bolsonaro ter retirado 22% do orçamento do Ministério da Saúde. Ele reduziu para 2021 1/5 do orçamento do Ministério da Saúde no ano passado, porque a gente precisa de recursos não só para garantir vacina, para continuar, para expandir os leitos de cuidado à pandemia, mas também para cuidar dos outros problemas de saúde que a gente falou, que vão pressionar cada vez mais o sistema de saúde. Então, a gente vai ter que reestruturar integralmente o sistema de saúde para dar conta desses desafios. Deputado Alexandre Padilha, o senhor tocou no ponto agora, no final da sua intervenção, sobre vacinas. O Ministério da Saúde havia programado um X de vacina em março. Foi entregue menos da metade do que foi prometido. Abril já se sabe que não vai ter a quantidade de imunizantes para todo o Brasil que havia sido prometido. Diante de tudo isso, ainda soma-se uma outra questão. O Congresso começa a discutir a possibilidade de empresas privadas comprarem imunizantes para seus trabalhadores, seus funcionários. Queria que o senhor trouxesse para a gente um panorama de tudo isso, qual a sua avaliação sobre essa questão, esse calendário de vacinação que começa com uma data, depois termina, diminui, não se sabe ao certo, e essa questão também da compra de imunizantes pelo setor privado. É uma vergonha, né? Isso é uma vergonha porque o Brasil, como eu falei, que sempre foi reconhecido pelo seu Programa Nacional de Imunização, está na rabeira do plano de vacinação nesse momento. Vou falar uma coisa para vocês, né? Até como médico, infectologista, eu digo sempre, tem muita coisa que a gente teve que aprender no enfrentamento dessa pandemia. Manejar o paciente, a dinâmica do vírus, características da transmissão, os impactos, né? Desenvolver vacina. Mas tem uma coisa que a gente sabia fazer e continua sabendo é vacinar. Se tem uma coisa que o SUS sabe fazer é vacinar. O que precisa é ter vacina. Se tiver vacina, vai vacinar rápido, de forma correta,
Não é que o governo Bolsonaro desmontou tudo isso. Como eu falei para vocês, ele se negou a assinar os contratos no ano passado, um total de 700 milhões de doses foram oferecidas, assinou agora, há 2 semanas atrás, está dizendo inclusive que já contratou 500 milhões de doses, mas essas doses, como foram assinadas agora, não no ano passado, a gente foi para o final da fila. Vamos lá para trás, lá para baixo. E nós estamos passando essa vergonha no calendário que nunca é cumprido. Nesse momento, tem 2 ações imediatas que deveriam ser feitas que podem acelerar a nossa vacinação. Primeiro, os governadores do Nordeste, o consórcio do Nordeste, comprou quase 50 milhões de doses da vacina Sputnik V, que vem do fundo russo. Já tá sendo utilizada na Argentina, no México, em vários países. Até agora, o governo federal não autorizou a aplicação dessa vacina. Então, isso pode significar mais 50 milhões de doses, mais ou menos 15 milhões chegando de imediato no Brasil. A segunda ação é aquilo que eu estava falando da Organização Mundial de Saúde. A OMS ofereceu para todos os países do mundo que pudessem reservar doses para 30% da sua população. O Bolsonaro não quis assinar com a OMS porque ele ficava submetido ao Trump. O Trump nos Estados Unidos estava brigando com a OMS, Bolsonaro não queria assinar. Acabou assinando só 10% da população, ou seja, o que eram 138 milhões de doses, caiu para 46 milhões de doses. Eu acho que eu cobrei, inclusive, isso do novo ministro na semana passada. Nós temos que fazer um apelo internacional para a Organização Mundial de Saúde, para ele esquecer Bolsonaro, tira Bolsonaro do caminho, né? E faça uma revisão do contrato com os governadores, o Congresso Nacional, o que seja, para que a gente possa voltar a pedir 138 milhões de doses e pela ameaça que o Brasil hoje é para o mundo, inclusive existe uma espécie de antecipação dessas doses para a gente acelerar nosso plano de vacinação, porque se a gente não acelerar e não fizer um lockdown para valer, o Brasil vai continuar sendo, além de um corredor de mortes, como nós estamos vivendo, mas também um terreno fértil para o surgimento de novas variantes. Acabou de surgir a nova em Sorocaba e daqui a pouco surge uma variante que é resistente às vacinas que existem. Então é uma ameaça para o mundo inteiro. Então eu acho que essas 2 ações a gente precisa cobrar de imediato e não permitir isso que querem uma parte da elite econômica brasileira, de banqueiros, grandes empresários, que estão querendo o quê? Diante da lentidão do governo que eles sustentam, porque quem foi lá falar é o chamado velho da van e o cara da Wizard. Ou seja, o governo que eles elegeram, que eles sustentam, que não traz vacina, agora eles querem criar o camarote da vacina, tá certo? Eles querem dizer o seguinte, que só vai vacinar quem eles querem por causa do poder do dinheiro. Isso vai ser uma vergonha mundial. Nem os Estados Unidos, que é o país, né, a meca do capitalismo, o país onde o sistema de saúde é totalmente privado, permite uma coisa dessa. Os Estados Unidos, essa semana, começou a vacinar, inclusive, pessoas que têm 40 anos. Todo mundo teve que esperar a sua fila, o seu momento da vacinação. A rainha da Inglaterra teve que esperar o momento da fila dela na vacina. Agora vem empresário aqui que votou no Bolsonaro, sustenta o Bolsonaro, né? Não questiona o Bolsonaro, criar um camarote privado. Inclusive, pode cair naquela situação dos empresários de Minas Gerais. Quando você coloca o setor privado, quando você coloca a febre do dinheiro, e antes de mais nada, você começa a ter irregularidade. Lá em Minas Gerais, os caras compraram a vacina que nem vacina era, né? Você começa a ter uma situação, né? Minas Gerais, quando eu, inclusive, a gente fez uma ação junto ao Ministério Público, à Polícia Federal, para investigar, porque a gente desconfiava, ou isso em Minas Gerais, ou é um tráfico de vacina, entrou no Brasil sem autorização, ou alguém roubou do SUS e os empresários foram lá e compraram, ou nem vacina era. Então foi uma investigação que a gente desencadeou. A Polícia Federal até usou esse termo, Operação Camarote, o termo que a gente está usando para isso. Né? Então, nós não podemos permitir no Brasil
que se perpetue agora o camarote da vacina. Daqui a pouco vai ter, igual tem no carnaval, abadá falso, ingresso falso, canapé falso, vai ter também em relação à vacina. Então, ele não pode permitir isso. Sem dúvida. Inclusive, a gente acabou de aprovar uma lei, só para falar... Não, tranquilo, a gente deputado. a gente acabou de aprovar uma lei há 3 semanas atrás, que estabelece o seguinte: os empresários querem comprar vacina, se acharem, tudo bem, pode comprar. Quer trazer para o Brasil? Traz. Mas tem que doar tudo para o SUS. Quando o SUS vacinar os prioritários, ou seja, vacinou os idosos, profissionais de saúde, pessoas que têm doença cardíaca, pulmonar, são as pessoas prioritárias a serem vacinadas, os trabalhadores da educação, da segurança, aí eles até podem organizar uma vacinação lá. A lei está dizendo, inclusive, que ele tem que doar 50% para o SUS e tem que informar quem vai estar sendo vacinado e não pode vender a vacina. Então, isso é um pouco mais razoável, mas até isso eles querem mudar. Eles querem criar um camarote que permita que o banqueiro tome a vacina antes de um senhor de 70 anos de idade, antes de uma pessoa que tem doença pulmonar, porque eles acham que o poder do dinheiro pode tudo. É um pouco aquela mentalidade da escravidão. Nós não podemos permitir isso no Brasil, que vai ser uma vergonha internacional para o nosso país. Não, deputado, eu quero já agradecer que a gente está encerrando, infelizmente, a entrevista, mas só salientar, o senhor fez um bom resumo, na verdade, desse episódio de Minas, mas só para lembrar que acabou virando anedótico até mesmo, porque nas redes sociais as pessoas chegaram até mesmo a parabenizar a tal da vilã, né, da enfermeira fraudulenta. É claro que por causa dessa situação vexatória, para não dizer outra coisa, né, desumana das pessoas que estão querendo, então, usar do capital, usar o dinheiro para furar a fila e, de fato, como o senhor bem disse, isso não pode acontecer. E com isso, agradeço muito a participação do médico Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde e deputado federal por São Paulo. Deputado, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um grande abraço e protejam-se todos. Nós estamos num momento bastante crítico. Abraço. Um abraço. Bom, e para a gente encerrar esse bloco, a gente vai receber agora o recado, acompanhar o recado da Melinha Teles, ex-presa política, vítima da ditadura militar no Brasil. Ela deixou um recado sobre o dia 31 de março, reforçando que não há discussão sobre a violência do regime militar e pedindo total repúdio à data. Eu sou a Melinha Teles. No próximo dia 31 de março, vai fazer 57 anos que houve um golpe militar aqui no Brasil. Foi no dia 31 de março de 1964. Foi do dia 31 para o dia 1º de abril. Portanto, o golpe se consolidou no dia 1º de abril, que é o dia da mentira. Só que o golpe foi de verdade e trouxe o terrorismo de Estado. Um Estado terrorista que mata quem se opõe a ele, que persegue a população, que persegue estudantes, jovens, trabalhadores, mulheres, até crianças foram perseguidas, sequestradas e levadas para os centros de tortura desse país, que eram chamados de doicode, ou então tinha até centros clandestinos de extermínio de opositores, como é o caso da Casa da Morte em Petrópolis. Então, nesse dia, nós vamos nos encontrar em lives, em manifestações, para mostrar o nosso repúdio. Não queremos ditadura. A ditadura só trouxe sofrimento para o povo brasileiro, só sequestrou os direitos à vida do povo brasileiro. E principalmente no momento desse que nós vivemos com um governo que defende a tortura, que não se incomoda que sejam mortos centenas de milhares de brasileiros pela Covid-19, ele jamais toma qualquer medida no sentido de que impedir, de evitar essas mortes, e nós temos 320 mil brasileiros e brasileiras mortas por essa pandemia. É muita coisa, é gente como nós que está morrendo.
É gente que tem uma vida, que trabalha, que vive com a gente, né? Gente que a gente conhece. Então, vamos repudiar, sim, o golpe militar de 64, o golpe parlamentar de 2016 e os golpes que estão querendo fazer por aí. Vamos lutar para que isso não aconteça. Vamos buscar recuperar a democracia nesse país. Um beijo a todos. E é isso, com o recado de Amelinha Teles, Revista Brasil TVT vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, no dia 31 de março, o golpe militar de 64 completou 57 anos. Para repudiar a data de um dos momentos mais trágicos da nossa história, a hashtag Ditadura Nunca Mais ganhou as redes na última quarta-feira. No entanto, ainda temos pessoas que insistem em querer celebrar esta data. Sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Eugênia Gonzaga, Procuradora Regional da República, coordenadora do Grupo de Trabalho Memória e Verdade da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Olá, doutora Eugênia Gonzaga, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Doutora Eugênia, eu queria começar com a senhora exatamente que a senhora pudesse discorrer para a gente toda essa questão que envolve aí essa questão do dia 31 de março. A gente entende que foi um dia trágico da memória para os brasileiros, porque isso remete a um dos períodos mais difíceis da ditadura militar aqui nesse país. E muita gente ainda insiste em querer celebrar esta data. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente uma avaliação de tudo isso. Eu acho que, bem, muito boa noite, obrigada pelo convite. Aqui sou fã da TVT. Eu acredito que as pessoas ainda insistem em comemorar o 31 de março porque as pessoas acreditaram numa mentira que a ditadura insiste em manter. Se nós formos ler a ordem do dia do general Braga, escrita em 31 de março, nós podemos questionar ali, linha por linha, do que está escrito ali. E a gente começar questionando a própria data, né, do 31 de março. O golpe ou tomada do poder de João Goulart, ele vinha sendo preparado já há muitas semanas, ou pelo menos há muitos dias. E ele acabou sendo concretizado no dia 1º de abril, quando finalmente o presidente João Goulart, ele saiu, foi declarado vago do cargo. Então, foi realmente nessa data em que se concretizou o início, né, desse novo período de governo no Brasil. Ainda que a gente não queira falar, né, em golpe, em governo ilegítimo, esse governo ele se instaurou mesmo em 1º de abril. E por que ninguém fala que foi 1º de abril? Porque já na época já se decidiu, já se pactuou que não seria uma data muito agradável para noticiar uma coisa tão grandiosa como eles consideravam e consideram até hoje, o que é mais lamentável ainda. Então, convencionaram, né, que deveriam dizer que foi 31 de março. E divulgaram esse 31 de março como Revolução Gloriosa, como movimento, como algo que estava salvando o país, né, de uma ameaça comunista. E obviamente, eles tinham os veículos de mídia na mão, as pessoas tinham muito pouco acesso à informação, né? Eu falo isso assim com muita tranquilidade. Eu nasci em 69, mas os meus pais são pessoas do interior, pessoas pouco informadas, que acreditavam realmente naquilo que saía na ordem da Voz do Brasil, naquilo que se noticiava. E parecia, né, que realmente era uma notícia salvadora. E por isso proliferaram, né, nesses anos 60, 70, locais com o nome de 31 de março.
Algumas pessoas já estudaram, né? Escola 31 de março, Viaduto 31 de março, Avenida 31 de março. 31 de março, então, nesses anos, ele foi muito exaltado. E já começa com uma mentira, porque nem foi 31 de março, 1º de abril, né? Só que ficaria muito chato, imagina, uma escola chamada 1º de abril. Mentira, né? Então para a gente ver assim como isso tudo foi assim muito armado, foi muito pensado. Não vamos nem entrar aí em apoio estrangeiro, mas houve todo um planejamento, né, para que isso acontecesse com o Brasil. Isso aconteceu, foi bem sucedido, porém, todo governo autoritário, né, já dizia Montesquieu, todo aquele que detém o poder tem que abusar dele. E os abusos tornaram-se incontíveis, né? Eles acabaram passando daquilo até que os próprios generais imaginavam. Eles, obviamente, concordaram com tortura, com esse tipo de conduta, esse tipo de terrorismo de Estado, mas foi chegando num ponto que começou a pegar mal, né, para o Brasil, principalmente perante a comunidade internacional. Então, nos anos 70, principalmente, né, depois do AI-5, em que começam os anos de chumbo, né, a partir de 69, ninguém mais podia esconder que no Brasil esse tipo de governo só era mantido na base de tortura, de restrição à liberdade de imprensa. Nesse momento, a imprensa, inclusive, já queria resistir, né? A imprensa, ela, num primeiro momento, começou a apoiar, mas ela entendeu que ela deveria fazer algo, e então foi ficando incontornável, né? Manter esse tipo de poder, de domínio. Então, a própria ditadura começou a dizer que, não, nós vamos sair, vamos fazer a transição gradual, lenta e segura, até porque, né, já tinham conseguido matar todo mundo, mas sempre tiveram como objetivo principal não contar a realidade, fazer sempre esse engodo. Estamos aqui no poder porque tem uma ameaça comunista, como se essa ameaça comunista tivesse uma paridade de forças com o exército brasileiro, né? 2.000 soldados acuaram 60 jovens no Paraguai, e isso foi contado para justificar aquele tipo de coisa. E é lamentável a gente ver aí na ordem do dia, né, em pleno século XXI, no ano 2021, um general que já poderia estar liberado desse tipo de compromisso, né, reiterando esse mesmo tipo de coisa. A gente só pode acreditar mesmo a ignorância e a política de esquecimento da própria ditadura, porém que foi reiterada por todos os presidentes da democracia pós-Constituição. Isso foi um grande erro. Sobre isso, procuradora, eu já queria introduzir justamente a questão da memória e dos crimes da ditadura. Isso porque, como muito bem a senhora lembrou, todos os presidentes fizeram isso, mas na gestão de Jair Bolsonaro ficou muito emblemático, no primeiro ano, em 2019, a defesa e as vezes em que ele opinou a respeito da lei de anistia, inclusive fazendo comentários criminosos, infelizes, a respeito, por exemplo, da memória do pai do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. E isso acabou, na época, trazendo à baila novamente o debate sobre a lei de anistia. Eu gostaria de saber como a senhora avalia a lei de anistia, essa necessidade de reformular a lei de anistia e quais as mobilizações que estão sendo feitas a respeito disso. Eu penso que a própria eleição do presidente Jair Bolsonaro é uma consequência da interpretação equivocada da lei de anistia. A lei de anistia foi lançada em 79, e ali já houve uma combinação para entender que ela dizia o que não estava escrito nela. A lei de anistia brasileira, de 1979, como eu já disse, ela apenas anistia aqueles que lutavam contra o Estado vigente. E mesmo assim não anistiava crimes de sangue, aqueles crimes mais graves.
ela não anistiou pessoas que defendiam o poder político daquele momento. E a interpretação combinada foi que essa lei de anistia também defenderia os agentes da ditadura. Então, isso nunca esteve escrito na lei de anistia. Porém, foi um pacto reiterado, cumprido por todas as autoridades que dominaram o poder, e eleitas, inclusive, até, infelizmente, a presidenta Dilma Rousseff. Antes ainda da presidenta Dilma Rousseff assumir o poder, nós tivemos em 2010 um julgamento importantíssimo, em que o Supremo Tribunal Federal falou: a lei da anistia vale também para os agentes da ditadura. Esse tipo de chancela em 2010 foi também um momento terrível nessa caminhada toda em busca da responsabilização dos autores da ditadura. Muito bem, logo em seguida, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que ele não deveria aplicar a lei de anistia para os torturadores. Bem, aí tem toda uma explicação jurídica que nós não vamos entrar nisso, porém o Supremo Tribunal ele foi instado a falar de novo sobre aquele tema. Entraram com embargo de declaração, entraram outras ações. E o que o Supremo fez com esse tema? Deixou na gaveta. Desde o ano de 2011, o Supremo Tribunal não fala nem que sim, nem que não, se ele vai aplicar a decisão da Corte ou não. Obviamente, ele nem pode falar que não vai aplicar a decisão da Corte, porque ele iria ainda piorar ainda mais a sua situação atual de pátria internacional quanto aos compromissos com direitos humanos. Porém, ele não põe em pauta, não põe em prática esse julgamento. Isso, então, como eu disse, já faz 10 anos. Com todo esse movimento, a reinterpretação da lei de anistia, que então fica muito forte em 2010, veio a Comissão Nacional da Verdade em 2012, e o Brasil então realmente começa a passar por uma reviravolta de bastante clamor, né, pela responsabilização, a condenação da Corte. Me parece que tudo isso gerou então um movimento ao contrário. Aquelas pessoas amantes da ditadura, amantes do regime autoritário, do regime assassino, essas pessoas passaram a não contar mais apenas com o esquecimento da população. Eles foram muito eficazes em promover o esquecimento da população em geral. 80%, acho que, das pessoas no Brasil são como a minha família, como eu descrevi, né? Pessoas muito simples, pessoas que não tinham noção daquilo que passava. E eu falo simples no melhor sentido possível, que não tem nenhum demérito em ninguém. Porém, quando vem essa reviravolta em 2010, essas pessoas passam a se aproveitar da falta de conhecimento, do esquecimento, para fazer uma mudança de narrativa. Então, já que ninguém muito bem sabia das torturas, da face terrível da ditadura, passa-se a homenagear, a ovacionar a ditadura, a dizer que aquele tempo é que era bom, que aquele tempo a polícia funcionava mesmo, que as pessoas escutavam: o terrorista foi morto, ainda que fossem notícias mentirosas, né, que eram cenas montadas de tiroteio. Eu digo isso sem nenhum constrangimento, porque eu conheço todos os autos desses casos. Então, eram notícias montadas. Eu não nego que os militantes políticos possam sim ter cometido alguns crimes, invasão de banco, assalto, crimes graves, inclusive. Por eles foram responsabilizados. E aqueles que não foram responsabilizados foram mortos e desaparecidos. Então, realmente não existia nenhuma paridade de forças, não existe nenhuma verdade a respeito dos fatos que aconteceram, não tem verdade nem para as próprias famílias dessas pessoas que foram mortas, que foram desaparecidas. Elas não puderam nem fazer o enterro dos seus entes queridos. Então, como vocês exemplificaram, o presidente Bolsonaro, que sempre ovacionou a ditadura,
vamos dizer, ele navegou nessa onda de desconhecimento e trouxe, né, à tona essa veia autoritária para o país e que acabou, infelizmente, encontrando eco, né, no coração, na consciência aí de grande parte da população, o que é lamentável e, a nosso ver, se deve exclusivamente à falta de justiça de transição no Brasil. Doutora Eugênia, como é que a senhora avalia a declaração, a carta aí pelo novo ministro da Defesa, Braga Neto, onde ele intitula o golpe de 64 como Movimento de 64, e que faz parte histórica da trajetória brasileira, e que ele fala que as Forças Armadas assumiram a responsabilidade de pacificar o país. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação dessa declaração na carta dele desta semana. É lamentável, como eu disse no início, eu acho que cada linha dessa carta do ministro Braga Neto poderia ser questionada. Primeiro que não houve pacificação nenhuma do país em 64, houve um acirramento daquelas forças que já estavam borbulhando por aqui e por ali, houve um desrespeito ao presidente João Goulart, que havia sido constitucionalmente eleito e que vinha fazendo um governo correto, legítimo. Eu li o Orville é livro ao contrário, né, que é um livro que os militares contaram a versão deles sobre o golpe, né? E eles ali reconhecem que as reformas que João Goulart gostaria de fazer, eles próprios tentaram fazer, porque eram reformas justas. Só que, na época, isso foi ventilado como reformas comunistas, ameaça socialista, para criar todo esse engodo para dizer que era necessário esse domínio pela ditadura e, obviamente, a gente sabe, né, a serviço do poder dominante, do capital, do poder econômico, porque o presidente João Goulart queria fazer essas reformas e, obviamente, ele não queria atender integralmente as reivindicações do poder econômico. E isso sempre foi um problema, né, para se garantir a governabilidade. Bem, então, não houve pacificação, houve um acirramento, houve derramamento de sangue, os canhões foram às ruas, não foi nada pacífico a manutenção desse golpe. As passeatas de estudantes contra os golpes foram repelidas com tiros no rosto desses estudantes. Nós temos aqui listas de pessoas que foram mortas nesse tipo de manifestação. E realmente é lamentável ele ter coragem de escrever esse tipo de coisa, porque o próprio país já reconheceu em lei, em 1995, a morte dessas pessoas que militaram contra esse regime. O Brasil reconheceu mais. No ano de 2002, ele cria a comissão de anistia para exatamente indenizar as pessoas atingidas pelo golpe militar. Isso é lei. A Constituição de 88, ela ratifica essa legislação, aliás, a legislação de 79 da anistia, admitindo sim que cabe indenizações, porém portanto que houve um regime ilegítimo, irregular, porque senão não caberia indenizações. Só cabe indenização quando você, né, pratica algo ilícito. Então, a Constituição brasileira admitiu que foi um período ilícito. Depois tivemos uma Comissão Nacional da Verdade, que trouxe à tona todos esses fatos, e chega um ministro e tem coragem de dizer que foi... Eu nem ligo para a palavra movimento, né? Infelizmente, até o ministro Toffoli já usou essa palavra movimento. Seja movimento, seja golpe, seja o que for, revolução, na verdade, tudo é quebra da legalidade. Houve uma reviravolta. A própria carta do Braga Neto admite. As pessoas saíram às ruas, a mídia abonou. Ele dá uma série de justificativas para adorar a pílula, né, para dizer tiramos o presidente do poder. Então, seja o nome que for, né, ele admite que aconteceu isso, porém ele diz que é algo a ser celebrado. Isso para qualquer um, né, que conhece a Constituição brasileira, que conhece justiça de transição, que conhece princípios fundamentais da democracia, isso é impensável. Ninguém defenderia um regime autoritário. Vamos pensar, por exemplo,
na Argentina, no Chile, se alguém ousasse dizer que o regime implantado por Pinochet deveria ser celebrado. Imagina o que aconteceria com essa pessoa, né? Nós vivemos uma onda conservadora, uma onda de direita, mas ninguém apoia um governo ditatorial e sangrento. Na Argentina, no Chile, na França, em Portugal, na Alemanha. Imagina alguém vir a público dizendo que o regime instaurado pelo Hitler deveria ser celebrado, um regime de exceção. Ninguém duvida que a ditadura implantou no Brasil, a partir de 64, um regime de exceção. E isso não pode ser celebrado. É lamentável que isso venha a ser tolerado pelos poderes hoje vigentes. Procuradora, gostaria de falar sobre aquele jargão, né? Enfim, importante, inclusive, lembrar, para não esquecer ainda sobre o tema, um desdobramento do tema de memória e de como é importante a gente fazer a adequada leitura dos fatos e o como essa inadequada leitura dos fatos, que alguns ainda insistem em perpetuar essas mentiras, provocam situações, por exemplo, dos desaparecidos ou desaparecimentos da democracia. Vamos lembrar que há movimentos sociais que militam contra a violência de Estado, entre eles as Mães de Maio, que fazem no dia 1º de abril o cordão da mentira. E eu gostaria de saber como a senhora avalia esses tipos de mobilizações e de que forma que dá para a gente fazer alguma analogia, não, um paralelo, na verdade, entre os desaparecidos da ditadura e os desaparecidos da democracia. Eu creio que não é nem um paralelo, é uma continuidade, infelizmente. Nós sempre dissemos que essas medidas de memória eram importantes para que não se esqueça, para que não se repita. Hoje em dia, nós já mudamos essa frase, para que não se esqueça, para que não continue se repetindo. O modus operandi de desaparecer com as pessoas indesejáveis ao poder vigente, ele continua o mesmo. Eu que trabalhei muito com procura de corpos de desaparecidos enterrados em cemitérios públicos, como Perus, Vila Formosa, Ricardo Albuquerque no Rio de Janeiro, Marabá, Palmas do Monte Alto, uma série de locais. Não existe hoje no Brasil nenhuma única disciplina nacional que, por exemplo, obrigue a ter uma certa rastreabilidade dos corpos das pessoas enterradas como desconhecidas, corpos das pessoas enterradas como não reclamadas. O que é o não reclamado? Não reclamado é aquele que fica 3 dias no IML e não aparece a família para buscar. Agora, se a família não sabe, se a família não foi avisada, essa pessoa pode até ser identificada, mas ele passa a ser um corpo não reclamado. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Por exemplo, eu posso viajar para uma cidade que a minha família nem esperava, por exemplo, aconteceu um surto, alguma coisa, ser atropelada naquela cidade, e ninguém se lembrar de procurar ali naquele local. E não há nenhuma segurança de que essa família vai ser avisada. E esse corpo vai ser enterrado como não reclamado, sem condições de rastreabilidade, porque depois de 3 anos no cemitério público, essa sepultura é desocupada ou é enxugada, né, para que possa servir às outras pessoas. Existe um problema aí, claro, de espaço, de meio ambiente, é uma coisa que a gente precisa de uma regulamentação. Obviamente que os espaços de cemitério não conseguem, né, dar conta de perpetuamente, né, todos os corpos, mas é preciso ter alguma norma que garanta que esse tipo de coisa não aconteça. E não tem. Nós não conseguimos aprovar, o Brasil ainda não conseguiu aprovar nenhuma norma nacional. Então, esse é apenas um exemplo para demonstrar que desaparecer com pessoas hoje, vítimas de violência do Estado, ainda é muito fácil, ainda é muito simples. Eu sempre digo, quando vejo nessa situação de cemitérios, não é que a gente não vai encontrar uma pessoa enterrada 50 anos atrás, como é o caso da ditadura.
a gente não vai encontrar pessoas enterradas há 5 anos atrás. Se foi uma pessoa enterrada nessas condições de desconhecido, de não reclamado. E é assim que acaba acontecendo com essas vítimas de violência do Estado. Infelizmente, o Estado ele tem a certeza de que não haverá impunidade. Ele tem confiança que a própria perícia não vai ser adequada o suficiente para demonstrar aquele tipo de crime. E isso não são coisas que eu estou falando, são normas, inclusive, até recomendadas pelos órgãos internacionais, né? A perícia não pode estar ligada à polícia. A perícia tem que ser independente da polícia. No Brasil, a perícia é junto com a polícia, né? Então, são coisas que continuam mantendo essa possibilidade de desaparecimento, de dar continuidade nesse modus operandi. E isso também é lamentável e poderia ser corrigido, já deveria ter sido corrigido há muito tempo, se os poderes eleitos anteriormente tivessem tido a preocupação de encarar esse tipo de coisa. Mas com a preocupação com a governabilidade, acabaram deixando para lá esse tipo de tema. E a resposta que a gente tem é a que a gente está vendo hoje em dia. Tá certo. Conversamos com a Procuradora Regional da República, Eugênia Gonzaga, coordenadora do Grupo de Trabalho Memória e Verdade da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Doutora Eugênia, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Até. Valeu. Até logo. Boa noite. Pessoal, a série de entrevistas do programa República e Democracia, O Futuro Não Espera, uma parceria inédita da TVT, Rádio Brasil Atual, TV Bahia e Portal UOL, conversou com políticos e personalidades de distintos setores. E para conversar com a gente sobre essa questão, nós falamos agora com o jurista Tarso Genro, que foi ministro da Justiça, governador do Rio Grande do Sul e idealizador desta iniciativa. Boa noite, Tarso Genro. Prazer falar com o senhor. Boa noite. Muito honrado de estar com vocês novamente. Maravilha. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente aí uma avaliação desse ciclo de entrevistas aí, né? Com República e Democracia, O Futuro Não Espera. Eu acompanhei alguma delas, foram entrevistadas aí a Marina Silva, o Ciro Gomes, o governador do Maranhão, Flávio Dino, o presidente nacional do PSB. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente uma avaliação e como que foi essa experiência. Olha, foi uma experiência magnífica, né? Porque, em primeiro lugar, comprovou que aquela visão que diz que a oposição de esquerda e de centro-esquerda, a oposição democrática do país, progressista do país, que ela teria dissensos irremediáveis, né? Que bloqueariam a formação de uma frente política contra o fascismo, né? Uma frente política contra o negacionismo, em defesa da vacina, em defesa da saúde pública, né, lutando contra a pandemia, pela democracia, que esses dissensos não existem. Nessas questões não existem. Né? Ficou absolutamente comprovado que, claro, que tem diferenças estratégicas entre as grandes lideranças do país. Né? Isso é normal numa sociedade democrática. Agora, em relação ao ano de 2021, todos pensam praticamente de forma idêntica. E isso determina a possibilidade, sim, de que a gente forme uma frente política ampla do país para bloquear o bolsonarismo e restaurar a plenitude democrática em defesa da vida das pessoas, em defesa da democracia e da república. Ministro, falando nisso, na frente ampla, democrática, quero lembrar que o próprio ex-ministro José Dirceu, um dos participantes, falou sobre essa importância de ter um consenso para derrotar o bolsonarismo. Tivemos nessa semana a assinatura de um manifesto, de uma carta que gerou bastante polêmica, reunindo Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoedo, João Dória, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro, e o Luciano Huck, que recentemente chegou a dizer que não ia se candidatar, primeiro disse que ia, depois não ia. Queria saber como o senhor está avaliando esse manifesto. Nós tivemos nesse debate a capacidade, a partir da categoria política e da formação dos nossos entrevistados, inclusive o Fernando Haddad também deu uma entrevista magnífica, o Ciro também, nós formulamos enunciados
que são, portanto, proposições de unidade, que deixam de lado as divergências e que apontam quais, né, as ações, quais as visões políticas, quais as formas de exercício da capacidade de direção de cada uma dessas lideranças que podem conjugar uma frente. Que tem um caráter, né, avesso ao projeto neoliberal e que também considera, na luta política que se instaura no país a partir da pandemia, uma unidade que procure resgatar esses direitos, os direitos da classe trabalhadora. Bem, depois saiu esse manifesto, e lá está o Ciro assinando, ele tem o direito, não há nenhum problema em relação a isso, tem que ser respeitado. Em nosso meio, que eu chamo o campo da esquerda, tem visões diferentes a respeito desse manifesto. Eu acho que ele é válido. Eu acho que ele coloca no país a possibilidade da formação de um centro, inclusive, que atraia pessoas que apoiaram o golpe contra Dilma e que atraia pessoas que estiveram no campo do bolsonarismo, que tem ali. O Ciro nunca esteve no campo do bolsonarismo, né? Mas tem outros ali que estiveram firmemente ao lado do Bolsonaro. Por que eu acho positivo? Porque o que se retirar do Bolsonaro hoje bloqueia a possibilidade de uma unidade destas pessoas que você coloca como centro hoje para apoiar o Bolsonaro num eventual segundo turno. E nós temos que estar preocupados, sim, com o movimento político que vai ocorrer o ano que vem. Então, eu acho positivo. É melhor que tenha um centro, mesmo com estas limitações que está apresentando esse centro, que tem pouca unidade estratégica, pouca unidade programática, mas que adotar uma dimensão política de oposição ao golpe militar aqui no Brasil e de oposição a uma visão de extrema-direita onde está no poder. Então, eu acho positivo. Isso aí não nos tira o direito, pelo contrário, afirma a necessidade de uma frente ampla que tenha uma hegemonia da esquerda e da centro-esquerda, particularmente da esquerda, que é onde eu me situo. Mas uma hegemonia é sempre um processo também de consentimento e de busca de diretrizes comuns, que é o que tentou fazer esse conjunto de entrevistas, na minha opinião, com bastante sucesso. Então, eu acho que foi bom ter aparecido um centro do Brasil. O centro do Brasil sempre foi fisiológico, né? E sempre se inclinou para a direita em função dos oportunismos das oligarquias regionais, que tem muita influência política no país. Se aparece um centro que diz: nós somos contra o fascismo, nós condenamos qualquer tentativa golpista, acho que nós temos que saudar. Não sei se é sincero, mas nós temos que saudar. Ministro, ao longo das entrevistas do programa República e Democracia, o Futuro Não Espera, que eu acompanhei umas 5 entrevistas, parabéns pela iniciativa, vi que foi quase consenso, pelo menos os entrevistados que eu acompanhei, do atual momento de desgoverno, de incapacidade do atual chefe aí da nação, o presidente da República, e também a condenação imensurável de todos sobre a questão dos que são antidemocráticos, né? Que defende o fascismo e a extrema-direita. A minha pergunta é, esta série de entrevistas continuam? Qual a avaliação de tudo isso? Não continuam? O que o senhor pode trazer para a gente? Bem, em primeiro lugar, nós temos que considerar que nós estamos numa situação atípica no país. Nós temos um presidente que é um homem perturbado mentalmente. E isso fica absolutamente evidente pelas afirmações que ele faz a respeito da disputa, né, em defesa da saúde pública contra a pandemia, em função até de companhias políticas que ele tem e que chamam ele para uma posição mistificadora, mentirosa em relação à questão da esfericidade da Terra. Nós estamos numa situação que temos um presidente que tem companheiros de governo que acreditam que a Terra é plana, né? E que ele admira profundamente, que certamente são cientistas muito importantes e já fotografaram, né, a Terra como uma bandeja, certamente, na sua cabeça. Bom, o que nós temos que fazer em relação a isso? O que nós temos que prosseguir depois de República e Democracia? É pegar esses enunciados e pedir que os partidos que concordam, né, com a opinião que as suas lideranças manifestaram nesse projeto,
exerçam a sua capacidade pública, a sua voz pública de convocação para formar uma mesa política que comece a encaminhar as questões da frente política, né, mais orgânica, mais estruturada, em cima de políticas muito claras de unidade, que deixe de lado a questão das divergências e façam como a geringonça portuguesa. Criem, né, um conjunto de normativas, um conjunto de afirmações que unifiquem para bloquear o fascismo, para defender a saúde pública, para defender a democracia, para tirar, né, do Estado as garras da extrema-direita que estão dilapidando a sociedade brasileira em todas as latitudes. É isso que nós temos que trabalhar agora. Eu sei, né, por informação de dirigentes de partidos, que essas conversas já começaram. E eu tenho uma enorme satisfação de que o nosso projeto tenha contribuído para isso. E certamente alguma coisa vai ser aproveitada dali, e isso já vale uma vida política. Com certeza, sem dúvida, ministro. Estamos no momento, de fato, de pensar em 2022 e de falar, justamente de buscar esses consensos programáticos, como o senhor disse. E falando em consenso, tivemos a participação de alguns entrevistados que ficou, na minha visão, bastante marcado, Guilherme Boulos, especificamente, e o governador Flávio Dino. A questão, não tanto da autocrítica, tá, ministro? Que eu acho que até a questão da autocrítica está um pouco desgastada. Mas o fato de a esquerda, de uma forma geral, ter se afastado das bases. Gostaria de saber como o senhor avalia isso e qual é o desafio para esse reencontro com as bases. Eu acho que esse afastamento, né, com as bases, como se diz de maneira histórica, né, no meio da esquerda e no meio de todos os partidos, inclusive democráticos, ele não é uma propriedade da esquerda, né? Houve uma profunda transformação, né, nas metodologias de composição da opinião, de produção da opinião, de divulgação da opinião, o surgimento das redes, a transmissão horizontal de ideias, né? A superposição de redes uma em cima da outra, criando ideias e movimentos e distintas formas de organização política. Isso aí afastou, né, os partidos do cotidiano das massas populares. E esse afastamento é o que a esquerda tem que aprender a vencer e que está com dificuldade nesse momento de vencer em função da própria pandemia. E para mim é inclusive um método planejado que vem do governo para obstruir movimentos do movimento social, né, dilapidando a energia da sociedade através da doença, através da expansão do vírus, através da expansão da pandemia. Porque não é crível, não é aceitável que na época em que nós vivemos, o presidente da República tenha uma cabeça que não lhe permita entender que a ciência deve presidir determinados movimentos universais do governo em defesa do conjunto da sociedade. Que daí não é uma questão de classe, não é uma questão de parte da sociedade, não é uma questão de partido, é uma questão universal, a defesa da humanidade contra a doença. E quando um presidente se volta contra isso, é porque algo de grave está acontecendo na sua cabeça e que lhe permite, vamos dizer assim, expandir esse vírus, expandir essa pandemia para desarmar a sociedade de frente aos seus arroubos golpistas e fascistas, né? Então, esta questão unitária, ela tem uma questão humanística em primeiro lugar, que é a defesa da humanidade, de toda a sociedade, de todas as classes sociais contra o vírus. A partir disso, tem distinções políticas que devem ser feitas. Por exemplo, nem todo mundo, né, nem todo mundo que está hoje situado numa frente antifascista entende que o projeto neoliberal deve ser revogado, deve ser obstruído. Eu entendo que sim, mas isso mesmo não pode nos separar nesse momento de 2021. Em 2022, nós vamos ter distintos programas econômicos, né? Inclusive no meio da esquerda, certamente, que terá mais de um candidato, e que nós temos que nos preparar para ter um protocolo de respeito recíproco para estarmos no segundo turno, se Bolsonaro chegar até lá, né? E que a sociedade aí diga, Bolsonaro nunca mais, né? Essa é uma estratégia em dois tempos, né? No primeiro tempo, a unidade em defesa da República, da democracia, na luta contra a pandemia, na luta e na solidariedade, né,
contra a fome, né? E depois, num segundo momento, uma unidade política que vai se formar nas distintas correntes de opinião para ter 3, 4 candidatos que possam disputar contra o projeto neoliberal, contra o fascismo, contra o genocídio, que é o que deve nos unir também no segundo turno. Recado dado, então, pelo ex-ministro Tarso Genro, também foi governador do Rio Grande do Sul e apresentou esse projeto tão importante, República e Democracia, que vale lembrar, ainda está disponível no YouTube, tanto da TVT quanto da Rádio Brasil Atual e, na minha modesta opinião, vale muito a pena. Ministro, prazer imenso falar novamente com você e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade e muito obrigado pela parceria. Vocês foram extraordinários nessa parceria e nós estamos convencidos aqui já dentro do INPE as próximas iniciativas que nós vamos ter, que dizem respeito aos mesmos temas, em breve nós queremos também estar junto com vocês. Um grande abraço. Muito bom. Abraço, a gente agradece muito. Bom, e agora a gente vai, aqui nessa câmera agora, Revista Brasil TVT vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, a pandemia escancarou ainda mais a desigualdade no país e trouxe de volta a fome para milhares de lares em todo o Brasil. Sem a ajuda dos governos, é a solidariedade e a iniciativa de arrecadação de alimentos que estão salvando várias famílias. Sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com Vera Baroni, ativista, advogada e integrante do Sindiprev de Pernambuco. Boa noite, Vera Baroni, seja muito bem-vinda. Boa noite, prazer imenso de estar aqui na TVT. Prazer é todo nosso, Vera. E Vera, eu quero começar contigo repercutindo exatamente isso que eu fiz a introdução aqui, né? Que essa pandemia, ela trouxe um lado mais perverso ainda, que escancarou ainda mais a desigualdade no Brasil e a gente viu um flagelo da fome voltar a assombrar esse país. Se não fossem iniciativas de pessoas, entidades, ONGs, muitas famílias não teriam o que comer, não teriam como sobreviver. Como que você avalia todo esse momento, Vera? A primeira coisa que eu quero dizer é que essa pandemia colocou no centro do debate político o racismo histórico que nosso povo, desde a raptura, do sequestro, da travessia transatlântica, vive nesse país. Hoje, nós temos, por exemplo, a informação de que a pandemia tem atingido mais pessoas negras. A vacinação tem vacinado menos pessoas negras. O desemprego, a fome, a falta de oportunidades tem nos atingido mais. E isso nós podemos traduzir em uma palavra, que é o racismo estrutural, que foi implantado nesse país desde o século XVI e que até hoje está presente nas instituições, nas relações sociais, na falta de oportunidade econômica, social, política, ambiental, até epistemológica. Então, é isso, escancarou, o racismo que nós vivemos nesse país. Falando nisso, queria saber sobre essa questão de racismo, preconceito, enfim, que a gente sabe que geralmente acaba sendo movimentado ou alimentado pelas elites. Gostaria de saber o que a senhora acha, ou achou, melhor dizendo, da lei do prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, estipulando uma multa para quem doasse alimentos, comida, enfim, alimentação para pessoas em situação de rua. Vamos lembrar que essa iniciativa que aconteceu esses dias acabou ficando conhecida, mas não foi a primeira. Em outros tempos, na própria cidade de São Paulo já houve manifestações e mobilizações nesse sentido de punir a pessoa que está justamente fazendo esse cordão de solidariedade de doação. O que a senhora acha, Vera?
Se nós vivêssemos num país que fosse um país onde a justiça fosse respeitada, certamente esse prefeito teria que ter perdido seu mandato e ele teria que ser preso, porque a responsabilidade primeira de cuidar dos cidadãos e cidadãs desse país é do poder público. Para isso, cada um de nós, ao comprar um grão de feijão, nós estamos destinando recursos para o Estado brasileiro para que ele cuide daqueles que têm mais necessidade. Né? Então, o que a gente observa hoje é que é a sociedade que tem, de forma fraterna, né, buscado, né, minorar, mitigar aquelas que são as necessidades básicas, essenciais da população, que é o poder se alimentar. Ô Vera, eu digo isso... Por favor, pode continuar. Não, eu digo isso a partir de uma experiência que nós tivemos aqui em Recife. Eu sou Iabacé de um terreiro de candomblé, do terreiro Ileobá Ganju Coloiá, que é o terreiro de Mãe Amara, de Nação Nagô, um terreiro que está vivo desde 1945, e nós fundamos, juntamente com outras mulheres, uma rede de mulheres de terreiro. Em 2007, olhando como a sociedade nos tratava, nós definimos fazer valer a nossa identidade de mulher de terreiro. E nós constituímos essa rede que, até hoje, vem empoderando as mulheres de terreiro, dialogando com outras organizações da sociedade civil, inclusive com o movimento sindical, para que nós possamos, então, ter respeitado a nossa identidade. E nós, assim que a pandemia eclodiu, nós verificamos que muitas pessoas de nossos terreiros estavam passando uma situação de penúria muito grande. E nós tínhamos um projeto em curso de construção de hortas orgânicas nos terreiros. E esse projeto foi transformado em cestas básicas. E esse projeto ele foi feito junto com uma organização da sociedade civil que trabalha com a agroecologia. Então, a nossa proposta foi que essas cestas fossem de produtos orgânicos, porque nós queríamos manter esse diálogo com os trabalhadores rurais, com a agricultura familiar. Ô Vera, foi assim que nós... Pois não? Vera, você tocou num ponto crucial, que você falou da agricultura familiar e desse projeto que transformava em cestas básicas. E eu queria que você trouxesse para a gente como vocês estão encarando, num momento tão delicado como esse, a falta de um olhar mais atento por parte do governo federal para cuidar, para acabar e parar de fomentar a intolerância, seja ela de todas as formas, né? Intolerância religiosa, intolerância política, intolerância racial. Como que você avalia tudo isso, esse momento tão delicado que a gente vem passando, não bastasse a pandemia? Eu não tenho ilusão. Esse governo não fará outra coisa que não seja a disseminação do ódio, da ruptura dos direitos duramente conquistados pelos trabalhadores brasileiros ao longo de anos. Não é? Ele não acabará com a fome, ele não produzirá mais trabalho para os trabalhadores, eu não tenho ilusão. Nós precisamos, eu encaro que esse momento é um momento que aprofunda a nossa discussão de que nós temos que nos juntar, nos organizar, nos mobilizar, dialogar entre nós, esquecer as pequenas diferenças que temos para construir uma resistência ainda maior do que a resistência que opera nesse país
desde que os negros aqui chegaram e desde que começou o extermínio dos povos indígenas. Esse governo ele não olhará para nós, ele não é da sua natureza, não é da sua natureza olhar para fazer com que esse país se torne cada vez mais soberano, que seu povo cada vez tenha mais oportunidade, seja incentivado a construir a riqueza para ser partilhada de forma justa. Esse governo não tem esse DNA. Então, é um desafio para nós olhar para esse momento e entender que esse momento é um momento de construir a nossa resistência. Por isso que eu costumo dizer que esse é o momento de nos aquilombarmos, aprender com a história do nosso povo, não é, para que nós possamos, amanhã, ano que vem, poder voltar a fazer a transformação da sociedade. Vera, a senhora mencionou resistência e depois eu pensei nos movimentos negros, a palavra resiliência como uma reiterada, um reiterado convite para a luta, né? E aí a minha pergunta para a senhora, que tem uma longa trajetória no ativismo, vivenciou, tenho certeza, momentos em que havia fome, em que houve campanhas e estruturas políticas de combate à fome e agora esse retorno à fome. Quando a senhora menciona desafios, queria trazer um pouco para a prática. Qual, na sua leitura, são os principais desafios da resistência? O primeiro desafio é o diálogo. É o diálogo. Nós precisamos nos entender e saber que nem tudo vamos poder estar de acordo, nem tudo vamos pensar igual, nem tudo nós vamos decidir pelo mesmo caminho. Nós precisamos dessa maturidade, né, de entender que nós temos um objetivo. O objetivo é fortalecer a democracia, fazer com que o povo brasileiro seja um povo mais feliz, que tenha oportunidade de trabalho, que a dignidade das pessoas sejam respeitadas. Então, o diálogo é o primeiro caminho. Depois, nós temos que acertar como votar. Nós temos que acertar o voto. Porque hoje nós sabemos que é possível diminuir e até eliminar a fome do nosso país. É possível. Os trabalhadores rurais produzem alimentos e nós temos terra suficiente para plantar alimento para todo o povo brasileiro. Então, precisamos nos entender, precisamos construir caminhos comuns para que nós possamos, então, resistir e derrubar, não é, essa violência, não é, que vivemos há tanto tempo na história e especialmente nesses últimos tempos da nossa fraquíssima democracia, para que nosso povo tenha condição de viver com dignidade. Vera, e se a gente é capaz de dialogar, a gente encontra os caminhos, encontra... Vera, nós chegamos nesse momento tão delicado, né? A minha pergunta para a senhora vai no seguinte sentido. Nesse momento tão crucial, a solidariedade entre os pares se faz ainda mais necessária? Muito mais necessário. Aliás, talvez esse seja um dos poucos caminhos que temos para poder ter êxito na resistência. Não é? Porque está comprovado que se não for a solidariedade das pessoas, né, em levar alimento para aqueles que não têm nesse momento, para aqueles que perderam seus trabalhos, para aqueles que são da cadeia cultural do nosso país, para que eles tenham oportunidade, né, para os pequenos produtores,
para os microempresários, né, para os trabalhadores. Se nós não tivermos solidariedade, se não fosse a nossa solidariedade, nós estaremos numa situação muito pior. Eu acho que o povo brasileiro, mesmo nesse momento de dor, mesmo nesse momento de quase 350 mil pessoas que perderam suas vidas, certamente a maioria não perderia suas vidas se tivéssemos políticas públicas, né, adequadas, se tivesse uma direção nesse país. Então, se não fosse a nossa solidariedade, nós estaríamos vivendo momentos de muito mais dor do que vivemos atualmente. Bom, recado dado então da Vera, e com isso quero agradecer demais Vera Baroni, ativista, advogada, integrante do Sindesprev de Pernambuco. Muito obrigada, Vera, e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a vocês, companheiras, companheiros, que fazem a TVT, que trazem as notícias verdadeiras para os trabalhadores. Eu desejo que vocês continuem, que tenham muita força, que sejam cada dia mais reconhecidos por nós, trabalhadores, pela sociedade, para que um dia a comunicação nesse país seja uma comunicação que realmente trate da nossa vida, demonstre a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de companheirismo, e a gente possa ser mais feliz do que é hoje. Axé para vocês. Axé. Obrigado. Bem, pessoal, e chegamos ao momento cultural do Revista Brasil TVT com a participação do Colibri na Quarentena. Hoje, ele conversa com Filó Machado, que é cantor, compositor, arranjador, instrumentista e produtor musical. Lembrando, o Colibri na Quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual e pelo YouTube da TVT. Se liga só. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena, esperando a vacina, com mais de 250 programas ouvindo artistas de todas as áreas. Nós também estamos acompanhando as alternativas de trabalho nesses tempos de pandemia, lives, lançamentos e principalmente ações de solidariedade. No programa de hoje, nós vamos comemorar os 60 anos de carreira do cantor, compositor e multi-instrumentista José Sérgio Machado, o Filó Machado. Uma história que começa em Ribeirão Preto, passa pelos principais palcos do mundo, com 70 anos de idade e muitas parcerias, Michel Legrand, Aldir Blanc, Fátima Guedes, Taiguara e Djavan, para citar apenas alguns. Um estilo único de tocar e interpretar. O programa Colibri na Quarentena, você sabe, vai para o ar de segunda a sexta, do meio-dia às 2h da tarde, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM São Paulo e também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda Filó Machado. Uhul! Estou muito feliz de estar aqui, a gente está batendo esse papo, tal, muito legal. E a dificuldade minha é similar à dificuldade de todo cidadão brasileiro, todo cidadão do mundo também, né? Porque isso aí é algo que atingiu o âmago assim do mundo inteiro, tal, uma coisa muito delicada, perigosíssima. A gente tem que tomar cuidado, ainda mais pessoas que chegaram à minha idade. Sempre tem qualquer complicaçãozinha, tem algum probleminha, então a gente tem que, cuidado da gente tem que ser redobrado. E eu estou lidando dessa forma, assim, criando muita coisa dentro de casa, às vezes fico isolado, porque agora, a partir de um determinado momento, eu vou deixar de morar sozinho, que eu vou morar com a minha filha e com meu neto, Felipe Machado. Sim. A gente vai morar juntos, porque a gente mora separados. Mas a partir de uns dias, daqui uns dias, vamos começar a conviver juntos. Mas eu já conseguia, dentro da casa, arrumar o meu cantinho lá, onde a gente vai ter que
a gente vai ter que se cuidar muito com a questão da saúde ali, né? Com esse problema todo que a gente está passando. E, se Deus quiser, vamos vencer isso aí com muita fé, né? Com muita boa vontade, com muita perspicácia, com muita, sei lá, com muita coragem também, e sem abuso e sem negar nada. Encarar isso que realmente é algo perigoso e a gente precisa tomar cuidado. E estou também muito feliz porque daqui uns dias vem o meu momento de vacinar. Então, que beleza. Eu também vou tomar a vacina, então vai ser muito bom, estou muito esperançoso disso. E é o que eu espero do meu país, e tudo, do país que eu vivo, do país que eu gosto. O país que eu gosto, que eu quero, é aquele país que todos estão tomando maior cuidado para tomar vacina, para se proteger e tal. Esse é o país que eu quero, o país que eu gosto. Então é por aí, assim. Yeah, tied up, Sabab, 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 sabab,
E com esse clipe do Filó Machado, a gente encerra o Revista Brasil TVT deste domingo de Páscoa. E antes de me despedir de você, agradecendo mais uma vez sua companhia, quero aqui agradecer mais uma vez a minha companheira de bancada, Maria Tereza Cruz. Obrigado, Maria Tereza. Obrigada, Cosmo. Obrigada a você que nos acompanhou em mais este domingo. E, embora eu já esteja terminando, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo. Pessoal, boa semana que começa agora. Se cuidem, fiquem em casa. Logo a vacina vai chegar para todo mundo. Mas enquanto a vacina não chegar, as medidas de distanciamento social e cuidados ainda é a melhor solução para evitar a contaminação pela Covid-19. Portanto, se cuidem, boa semana a todos e até o próximo domingo. Tchau!